perder a visão do todo. Quem está com confusão financeira tem uma tendência gigantesca a perder a visão do todo. O que significa perder a visão do todo? Você perde discernimento em relação à análise que você faz da sua própria circunstância, porque você não consegue ver a sua situação de forma macro, a sua situação de forma sistêmica. Você só olha o problema específico em que você está olhando agora. Então, vamos supor que você esteja no negativo, tá? E que você não tenha ali na sua cabeça uma perspectiva de resolução. Você está só olhando para isso, estou no negativo. Só que se tu der um maior aumento e olhar de fora isso, você vai perceber que você tem um apartamento, você vai perceber que você tem um salário razoável perto do que você já teve antes na sua vida. Você vai perceber que você tem uma chance de contornar essa situação de uma forma muito mais rápida do que vocês imaginam. Só que para isso você tem que fazer algumas mudanças comportamentais. Então você precisa ir tendo esta clareza de que o fato de você estar no negativo não significa que você está completamente falido. Essa é a questão. Teve uma vez que eu tive uma cliente em que ela estava desesperadíssima porque ela possuía dívidas consignadas. Ela tinha 2 ou 3 empréstimos consignados. E eu não estou aqui defendendo que ter dívidas é uma coisa boa, mas eu estou defendendo o fato de que você tem que ter clareza da situação em que você está para ir acabando com essa bagunça mental. No caso dela, ela estava desesperada e aquele desespero estava fazendo com que ela não dormisse bem. E aí o fato de não dormir bem já dificulta ainda mais o processo de tomada de decisão. Ela estava ansiosa, ela estava, sabe, assim, numa condição emocional muito afetada pro tamanho do problema. Por quê? Porque depois eu fiz o cálculo e mostrei para ela. O problema que ela tinha representava 7% do patrimônio que ela tinha como um todo. Então ela tinha um patrimônio, digamos, de 100 mil reais, só para ficar fácil o cálculo, né? E ela tinha uma dívida de 7. Eu tenho um patrimônio de 100 mil e uma dívida de 7. Isso não vai fazer com que você venha a falir, entendeu? Então você precisa ter esse senso de realidade. Porque muitas vezes o seu desespero e a sua confusão mental com essa estrutura e com essa falta de capacidade de visão do todo vai fazer com que você amplifique o problema que realmente é. Muitas vezes você passou por dificuldades na sua infância e a sensação que você está tendo com o problema que você tem hoje não é necessariamente da condição que você tem hoje, mas é aquela sensação lá do passado está reverberando hoje e faz com que amplifique o problema. Então, não é a circunstância do hoje, mas é essa construção, essa experiência de vida que fez com que você desenvolvesse um maior medo em situações como essa. Portanto, essa dificuldade, né, de perceber o todo precisa ser observada. Porque no momento que tu tem essa dificuldade de observar o todo, tu também perde a sensação de controle. É como se você estivesse vivendo numa roda, né, meu Deus, eu acordo, eu pago conta, eu não sei o quê, e aí tu não consegue ver o todo, e aí você se apavora, porque você tem a sensação de que você não tem controle de absolutamente nada. Quando, na verdade, não que a gente tenha controle de muita coisa, mas você consegue, baixando o nível de ansiedade, colocando as coisas em ordem, olhando o todo, você consegue perceber maiores saídas do que só olhando para o problema. O Kahneman chama isso de visão de fora. É que nós possamos desenvolver a capacidade de ter um olhar de fora. Porque sempre que nós estamos emocionalmente envolvidos com determinado aspecto, seja dívida, seja cheque especial, seja um consignado, sempre que eu estou envolvido emocionalmente com essa circunstância, a minha capacidade de análise ela fica prejudicada. Tanto é que a gente é muito bom para dar conselhos, né? Eu acho que o fulaninho devia fazer isso, eu acho que o fulaninho devia fazer aquilo. Tá, mas tu já olhou para ti e deu conselho para ti mesmo, como se você estivesse de fora do problema? Tenta fazer isso. Sai do problema, olha de fora e pensa, se eu não fosse eu, que conselho eu daria nesta condição? E analise o que você vai dizer para você mesmo.
Porque você vai perceber que você vai começar a olhar o problema de uma outra forma e isso vai fazendo com que esse novelo seja desatado. Então, desenvolver esta visão mais ampla, olhar de fora e entender que daqui a pouco o problema que você está fazendo é menor do que realmente psicologicamente você está avaliando, isso vai fazer com que tu tome melhores decisões. Como tem uma outra frase que o Kahneman diz, que é a seguinte, né? Nada é tão importante quanto quando estamos pensando sobre aquilo. Quando você detém a atenção para um determinado aspecto, ou com cheque especial, e a tua atenção está só voltada para aquilo ali, a importância daquilo ali aumenta. Porque nada é tão importante quanto quando você está pensando naquilo. Se você está pensando e tem a tua atenção constantemente voltada para isso, a importância daquilo vai aumentar. Então você tem que, peraí, vamos olhar o todo, porque daí eu deixo de ser míope nessa análise, né? E eu consigo construir uma visão mais racional. Então esse é o primeiro aspecto que eles discutem, e é interessante que eles colocam frases das pessoas, né? Em uma primeira frase diz assim: eu costumo ter algumas farras, loucuras financeiras. Então, às vezes, passo meses e meses sem gastar, sendo bem boazinha e economizando. E quando tenho uma certa quantidade, pego e dou de louca. Dou presentes e gasto com algo bem legal e caro. Então é isso que ele diz, né, nessa construção de perder a visão do todo. A pessoa passou meses e meses guardando, e aí dali a pouco deu a louca e ela saiu gastando tudo. Perdeu a visão do todo, ficou só focada no presente, esqueceu que ela tinha tido um mega esforço no passado e meteu os pés pelas mãos. Então porque ele vai mostrando, né, as frases das pessoas que foram entrevistadas.